Bom dia! Sejam bem-vindos ao podcast da Ana. Eu digo que é um pote de fé, um pote de café, não é o podcast da Ana, para com que você tenha informação de qualidade para empreender e maternar. E hoje nós estamos aqui com um assunto muito importante. Eu vejo que ainda é muito pouco falado, que é sobre o diabetes. E no dia 14 de novembro é celebrado esse dia para lembrar, para informar, para promover, prevenir a importância de um acompanhamento adequado e a adoção de um estilo de vida saudável. E hoje a gente está com dois convidados muito especiais aqui. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, doutor Luiz. Elielcio, profissional de educação física. Eu vou pedir para que vocês se apresentem. Fique à vontade. O palco é de vocês hoje. Muito obrigado pelo convite. Eu sou Luiz Viola, sou médico endocrinologista e médico nutrólogo. E eu trabalho, como todo endocrinologista, com muitos pacientes que convivem com essa doença chamada diabetes. Estou muito animado para a gente trocar um pouquinho de informação para prevenir e como tratar melhor essa doença. Perfeito. Bom dia, Luiz. Prazer estar com você mais uma vez, né? Carol. Obrigada. Elielcio, né? Da Educação Física, academia. Dá um tempinho aqui na área também já. Trabalhando com atividade física, promovendo a saúde das pessoas. Crianças também, né? Que está chegando também na academia para a gente praticar atividade física com elas lá. E vamos falar hoje, né, sobre essa questão do diabetes também, o que a gente pode trabalhar como prevenção também, né, e o que fazer com quem já tem a doença também adquirida também. Doutor Luiz, eu vou abrir o programa, né, com uma pergunta direcionada para você, para com que você possa compartilhar conosco o que é o diabetes e por que é tão importante conscientizar as pessoas dessa prevenção. Perfeito. Então, para a gente entender melhor o diabetes basicamente é o aumento da glicose, que seria o açúcar, na corrente sanguínea. E aí a gente tem os dois famosos tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2, que é o que causa mais confusão assim nas pessoas. Mas para a gente entender de uma forma simples, o tipo 1 é aquele em que a pessoa não produz um hormônio chamado insulina. Então ela tem uma doença autoimune e aí essa pessoa não tem mais insulina, então ela precisa de insulina de fora do corpo. O diabetes tipo 2, a pessoa produz insulina, mas ela não age como deveria. E é esse que está mais associado a estilo de vida, em que essas pessoas costumam a ter aumento de peso, sedentarismo, que a gente vai discutir aqui, e isso acaba interferindo na ação da insulina. A prevenção ela é super importante, porque o diabetes por si é até uma doença silenciosa, mas ele traz consigo muitas outras doenças, como, por exemplo, doenças cardíacas, como infarto, derrame, e agora, mais recentemente, até mesmo quadros de Alzheimer, doenças neurológicas demenciais. Então é muito importante que a gente previna isso para não desenvolver outras doenças que vão ter um custo muito grande, tanto para os pacientes, para as famílias, mas também para os sistemas de saúde. Muito bem. Elielcio, e qual que é o papel do exercício físico na prevenção do diabetes, especialmente nas crianças, né? Que é essa questão dos fatores de risco, da prevenção e tudo mais. Hoje a gente vê cada vez mais a criança sem fazer nada, né? Por conta da tecnologia, internet, telefone celular, televisão, jogos, né? Games e tal. Então, aquelas brincadeiras que a gente tinha, né? Quando eu era criança, vamos por assim, né, de você ir para a rua, de você brincar, de você jogar bola o dia inteiro, brincar de pique, correr, isso hoje praticamente acabou, né? Até dentro de escola também, eu trabalhei com educação física por muito tempo, né, em escola estadual, uma boa parte dos alunos não queria fazer educação física, né, não queria jogar um futebol, não queria jogar um voleibol, nada disso. Então, com esse afastamento dessas atividades que as crianças faziam no dia a dia, a facilidade de pegar jogos, pegar telefone, pegar celular, né? Então isso aí veio contribuir muito em relação a isso daí, né? A esse aumento do diabetes, que vem junto com a obesidade. Hoje na academia a gente trabalha com crianças lá, que é o Funcional Kids, então de cada 10 crianças que chegam lá, praticamente acho que 8 estão acima do peso, né? Se você já vê um certo grau de obesidade, com isso, com certeza, o diabetes já deve estar instalado ou se instalando também, né, que vai ali. E a atividade física também contribui para isso. Porque além da atividade física, a gente dá noções também para a criança de mudar alguns hábitos, né, alimentares, no dia a dia, dela se ocupar em fazer aquilo. E ainda tem pais ainda que têm um receio, ainda tem uma resistência às vezes de levar uma criança para isso.
Mas graças à informação hoje, né, da parte da área médica, da mídia que está divulgando isso daí, então a gente começa a ter uma aceitação um pouquinho melhor. Aos poucos, mas esse quadro ele tá mudando. A atividade física ela vai só contribuir para isso, tá? Para que a gente reduza isso, reduza esses níveis, reduza, né, a questão de peso corporal, gordura corporal acima dos normais aí. Luiz, vou direcionar essa pergunta agora para você no sentido de quais são os principais sinais, né, de diabetes em crianças. Existe algum dado estatístico que esse diabetes vem aumentando no Brasil? Perfeito. Então, assim, é até importante a gente fazer esse ponto, porque a criança, normalmente, ela é mais acometida pelo diabetes tipo 1, né? Então, hoje no Brasil, assim, no mundo a gente tem 500 milhões de pessoas com diabetes. No Brasil, esse número é de 16 milhões. E a gente tem em torno de quase 100 mil de crianças com diabetes tipo 1, tá? Que é aquela que não produz insulina, que não tem muito a ver com o estilo de vida, mas que o exercício vai melhorar muito o controle glicêmico. Mas o que preocupa os especialistas realmente é que aquela doença que era mais do tipo 2, né, mais de adulto, que é o tipo 2, devido ao aumento de peso, sedentarismo, tem aumentado nas crianças. Então a gente não tem uma estimativa certa, mas a gente sabe, principalmente com dados americanos, que o aumento da obesidade tem feito com que mais crianças tenham doenças de adultos, e aí tem o diabetes tipo 2. Então é uma coisa muito, muito importante a gente considerar. Normalmente a gente tem que estar muito em alerta, até porque a doença no início ela pode ser com poucos sintomas, muito silenciosa. Mas um aumento de peso muito grande, às vezes até um aumento da cintura, em consulta com o pediatra, é importante que ele verifique isso, até mesmo se um dos pais tiver, porque na família uma história de diabetes tem que sempre ligar o alerta. Além disso, a criança pode começar a apresentar alguns sintomas diferentes, como um cansaço maior, um aumento da sede, toda hora indo no banheiro, urinar, até mesmo com o aumento da fome, em casos mais extremos levando à perda de peso. Isso é um quadro mais drástico, normalmente não costuma aparecer, mas tem que levar alerta. Uma das coisas para a gente pensar em diabetes tipo 2 em criança é isso, o aumento do peso, às vezes aquele escurecimento que pode aparecer na axila ou no pescoço, isso leva a pensar que talvez tenha algo ali, e aí talvez tenha que ter uma avaliação médica melhor. Entendi. E por conta, eu vou entrar num assunto, se não tiver como explanar, a gente. Mas essa questão, assim, a gente passou aqui recentemente com um doulas, né? Falando questão da diabetes gestacional também. O quanto isso é prejudicial tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Existe uma estatística também que isso tem aumentado muito? Perfeito, assim, a gente até brinca que os primeiros 1000 dias, né, do recém-nascido é super importante, e isso também tem a ver com aquela questão no útero, né? Então, mães que têm diabetes gestacional têm uma maior tendência que a sua prole, que seus filhos também tenham diabetes e obesidade. Por isso é importante não só quando o filho nasce, mas ali, né, na gestação, que essa mulher tenha bons hábitos de vida, uma boa alimentação, que faça atividade física, porque a gente tem um termo chamado epigenética ali que vai interferir muito logo no início dessa gestação no que essa criança e esse adulto no futuro vai ter de doença. Então, sempre é importante cuidar. E o diabetes gestacional, por causa do aumento do peso, tem aumentado cada vez mais também. E uma vez com diabetes gestacional, essa mulher tem quase 50% de chances de virar diabética no futuro. Elielcio, e qual a melhor idade, assim, né? Qual a melhor idade para começar, para introduzir ao exercício físico? Existe uma idade certa para uma criança iniciar essa rotina? A gente não tem, assim, uma idade certa para começar, não, tá? Na academia, nas aulas de natação, pra você ter uma ideia, a gente começa a trabalhar com crianças a partir de 6 meses de idade. Lógico que ela vai com a mãe, né? É um trabalho que a gente desenvolve lá. E a gente até recomenda para quem já está gestante, ou para quem está até aluno da academia, né, que é gestante, da importância de quando a criança completar os 6 meses e já partir para uma piscina. Para ter aquele contato com a água, com a brincadeira, ela vai gostar de fazer, vai começar a sentir prazer de fazer uma atividade física, né? Então, a partir de 6 meses, pode ser trabalhado de uma forma tranquila, sem problema nenhum. Na parte do fitness, que é o Kids, né, que é um trabalho feito numa sala, que ela é toda adaptada, ajustada para a criança fazer uma atividade, na academia a gente pega a partir de 3 anos. A gente pega as crianças. Então, elas vão fazer
atividade física através de brincadeiras. Elas vão ter o prazer de fazer uma atividade, de um exercício físico, começar a ter uma consciência corporal, né? Ela vai começar a receber comandos, ela vai obedecer comandos, ela vai correr, ela vai pular, ela vai saltar, ela vai rolar, ela vai ter questão de noções de distância, direita, esquerda, sobe, desce. Então, tudo isso é trabalhado com a criança nessa faixa etária. E junto com isso também, o professor, o profissional, ele começa a dar dicas para a criança também da questão de alimentação, né? Porque assim, a criança ela não vai lá no mercado e escolhe determinado produto, né? Porque é bonito, porque ela vende, né? Ele é vendável, né? Os olhos, a criança enche os olhos, aquelas embalagens bonitas, né? Aquelas coisas todas. Então assim, é legal. Agora cabe aos pais direcionar o que ele vai dar para o seu filho comer. E se tiver essa assim, vamos à vontade, a consequência vem na frente, né? Aumento de peso, aumento de gordura, um possível diabetes. Até na própria musculação, a gente trabalha com crianças na musculação. Até um tempo atrás tinha, né, toda aquela história, a criança não pode fazer musculação por conta disso, por conta daquilo. A criança pode fazer musculação, né? Desde que você oriente muito bem aquela criança que ela vai fazer. Você vai ajustar um treino, você vai adaptar um treino para uma faixa etária. Na academia mesmo, nós tivemos um boom muito grande agora esse ano de crianças, né, de pré-adolescentes, adolescentes partindo para a musculação. Criança com 10 anos de idade, 12 anos de idade, pré-adolescentes, adolescentes nessa faixa fazendo a musculação. Até por falta não, desculpa. É conhecimento que eles estão tendo também, através de uma rede social da internet, de fazer a musculação. Então a gente faz, a gente ajusta. Nós temos indicações, né, médicas de fazer um trabalho de musculação. Mas assim, ele é direcionado. E você, se você pegar uma criança com 10 anos, um exemplo, que você vai começar a introduzir a musculação, quando ela já for numa fase de um adulto ou um jovem adulto, ele vai ter gosto pela atividade. Sim. Isso é uma coisa até importante no consultório, porque assim, às vezes um paciente que é sedentário, quer começar a atividade física, ele vê aquilo como uma punição, não como um prazer. Então, se a gente coloca isso bem no início da vida e a pessoa adquire aquilo como hábito e vê os benefícios, se torna um prazer. E a atividade física tem que ser isso, tem que ser prazeroso, né? Deixar de ser aquela coisa punitiva, com início e fim. É para a vida toda, né? É um estilo de vida. Exatamente. E a sua experiência, doutor Luiz, dentro do consultório, assim? Os pacientes, eles buscam mais uma prevenção ou não? É na dor, já é na doença. Então, a gente tem as duas formas. Cada vez mais existem pessoas querendo buscar sempre prevenir, até para evitar, às vezes, o início de um medicamento. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que, às vezes, nem sabem da doença e acabam chegando lá no estado mais crítico, né? Então, para a gente ter uma ideia, dos pacientes com diabetes hoje no Brasil, quase metade deles tem a doença, mas não sabe. Então, às vezes, pela essa questão da informação, que ainda não é uma coisa tão acessível, muita gente não vai atrás. Acaba tendo complicações e aí sim vai descobrir que tem a doença. Então, a gente tem que trabalhar. Eu acho que iniciativas como essas, que a gente está discutindo aqui, levando informação, são muito importantes para a população. E a gente falou da criança, né? Que os sinais é essa questão da obesidade, escurece a pele. E no adulto? Como que esse adulto, quais são esses sinais em que é perceptíveis no adulto, além da obesidade, né? A obesidade é aquilo que é muito nítido, né? Aquilo que é muito palpável. Mas e isso, além disso? É importante porque, assim, o adulto, além da questão genética, a gente tem que levar em considerações, por exemplo, um adulto sedentário. Um adulto que tem um baixo consumo de frutas e verduras é um adulto que tem uma alta chance de ter diabetes, independente de aumento de peso ou não, né? Mas a gente vê, por exemplo, aumento da cintura abdominal, são coisas que vão levar a gente a pensar, independente do peso, de uma chance maior. E a questão genética, né? Para o diabetes tipo 2, a genética é muito importante. Então, quando você vai perguntar lá na consulta, tem alguém na família que tem diabetes? O paciente costuma falar, meu pai, algum irmão. Então, tendo esse contexto, esses fatores de risco, é super importante. Além disso, pacientes que fumam, pacientes que já são hipertensos, já têm um risco maior. Então, eles têm que ter um cuidado maior. E aí, exercício é super importante. Assim, exercício é remédio. Eu acho que tem que ter uma coisa que a gente tem que deixar muito claro. Os pacientes que têm pré-diabetes e adotam um estilo de vida com atividade física e alimentação, tem menos risco de virarem diabéticos do que um paciente que vai tomar só o remédio e não fazer nada para pré-diabetes. A gente tem dado científico mostrando isso. Então, a gente precisa mudar. No futuro, eu acho que os consultórios vão ter
academia e uma cozinha para saber a gente fazer coisas saudáveis. Acho que vai ser isso aí. Vai ser protocolo já, né? Como que é o seu exercício, como que é a sua alimentação. E nessa questão da alimentação, né? Falou a questão da verdura, dos legumes, das frutas. O que é mais? Existe alguma coisa em que o diabético realmente ele não pode comer? O que ele pode? Porque algumas... É o que fala, né? Nem sempre a informação que chega, ela é fidedigna, né? Então, já vi que não pode comer tal fruta, não pode comer isso, não pode comer... Enfim, o que a gente pode fazer? Olha, isso é uma área que tem muita fake news, assim, né? Tem muita desinformação, tem muita gente dando opinião própria. Eu acho que a primeira coisa para um paciente que tem diabetes é procurar ajuda especializada, assim, de pessoas sérias. Mas não existe nenhum alimento por si só que vai piorar o diabetes, tá? Então, isso é um mito, assim. A gente sabe que o contexto, né, daquele alimento, daquela alimentação é muito mais importante. Então, um paciente meu nunca... proíbo nada. A gente sabe que a gente tem que ter a moderação e é claro que tem alimentos que a gente tem que evitar ao máximo quando a gente tem diabetes, né? Mas a gente não tem que ter essa coisa de mal e ruim, devo ou não devo comer. Entendi. E dá para classificar esses alimentos que vamos dizer assim, que devam ser evitados? Sim. Principalmente que a gente já sabe, aqueles alimentos que vem tudo em pacotinho, né? Que vem tudo que faz Quanto barulho, mais assim, saquinho... crocante, isso aí. Esses aí a gente tem que tentar evitar ao máximo, porque eles aumentam muito o risco de diabetes e outras doenças. Então, essa questão de, existe uma fruta que tu pode... É mito. É mito, tá? Tudo vai depender do contexto, tá? Então, vocês parem aí de falar, porque não posso comer tal fruta. É mito. Os pacientes sempre chegam, olha, mas eu falei que... Não, gente, é o contexto. Ninguém come aquela fruta o dia inteiro e só aquilo, né? A gente come outras coisas. Exatamente, né? Muito bem. Só para ter uma ideia, só para complementar um pouquinho aqui, essa questão do pacotinho do crack, né? Na academia, um tempo atrás, a gente fazia colônia de férias, né? Sim. E a gente oferecia lanche para as crianças, mas um lanche saudável, né? Aí tinha criança que ia na academia, aí na hora do lanche, ele arrancava de dentro da mochilinha um pacote desse, né? Do crack. E ali não é lugar para isso, né? Ali não é, então já estava tudo junto. Mas é aquela história, mas eu não como isso que você me deu, eu não como essa fruta. Não come porque na casa o pai não dá, a mãe não dá, né? Não compra isso assim. Então, assim, são os hábitos, né? Eu trago para cá o que eu recebo lá, né? Se em casa eu só como crack, eu não vou chegar num lugar, se eu tiver uma melancia, um exemplo, uma maçã, ele não vai comer porque não está acostumado com aquilo. Então, até isso a gente tentava conscientizar para os pais, né? E chegava assim, teve colônia de férias, a gente tá até proibido, pai. Olha, não manda nada, porque é uma colônia de férias, eles vão ficar aqui um tempo brincando, vão fazer atividades, né? É um lugar que vai ensinar boas práticas às crianças, né? Bons modos, né? Inclusive coisa saudável, né? Para não levar isso aí. Mas era difícil. Chegava lá, né? Pacote de pão de queijo, né? Então, assim, é complicado isso, né? Não combina muito com o lugar, né? Eu sempre falo para os pacientes assim, esse crack, né? Ele não existe na natureza. É gostoso, mas ele foi feito para a gente comer demais. Entende? Sim. Então, isso uma vez ou outra faz parte, né? Mas a gente tem que evitar esse superconsumo mesmo. E, de novo, né? A criança que com 2, 3 anos aprende, hoje em dia você pede para algumas crianças nomear frutas, muitas não sabem, assim. Então, é muito preocupante isso. Cada vez mais as crianças estão afastadas de legumes e frutas. Nossa, se vocês verem lá em casa, uma pequenininha atacando um quiabo, vocês vão ficar... É quiabo, se deixar ela come... Ninguém come quiabo quando tem quiabo em casa, porque só ela que come. É uma coisa impressionante. E uma questão, assim, que a gente pode estar abordando, né? Nessa questão do hábito, daquilo que... Deixa eu contextualizar, assim, né? No sentido que o adulto, ele é responsável por essa criança, né? Então, quais são os hábitos em que esse adulto, ele já... Vamos pensar na formação de uma família, né? Eu tenho essa oportunidade de estar criando um novo hábito, uma nova estrutura. Quais são os melhores hábitos para com que esse adulto, que no caso é o pai e a mãe, pode estar fazendo para si que vai reverberar nessa criança? Perfeito. Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente, que muitos profissionais infelizmente fazem, é afastar os pais. Os pais são nossos parceiros. Embora às vezes o estilo de vida a gente vê que daquela família não seja legal, a gente tem que trazer esses familiares, porque é eles que vão nos ajudar, né, no contexto daquela criança. Mas nunca uma mudança que é isolada só na criança vai gerar uma repercussão
duradoura, sustentada. Então, assim, você começa, a criança, por exemplo, foi diagnosticada com diabetes, vamos evitar, vamos cuidar da alimentação. E se a família não tem essa alteração de hábitos, é muito difícil que isso se mantenha, porque a gente, como criança, aprende pelo reflexo, né? Pelo exemplo dos outros, né? Criança fala bobagem, palavrão, porque ouviu algum adulto falando. Sim. Então é importante que a gente reproduza isso, esses hábitos bons, para a criança. Então a gente tem que trazer a família inteira. Não tem como só um mudar, não. Não tem como, né? E aí falar assim, porque eu vou fazer essa alimentação, vou fazer esse alimento e só essa criança vai comer. Não existe isso, né, doutor? Não existe, né? Imagina, não existe, né? Alguma coisa lá pensar, se sou eu, aquilo lá não deve ser bom, não é só eu que estou comendo. E ainda mais assim, né? O trabalho em conjunto do pai e da mãe, no sentido que a mãe vai lá, se empenha, sabendo que sempre tem uma responsabilidade maior no mundo feminino, né? Vai lá, se empenha, faz. Aí vem o pai, desanda tudo, né? Tem isso também? Com certeza, assim. Pai e avós. Avós também, né? A avó piorou de vez aí. Aí desandou tudo. A gente tem que trazer todo mundo para o consultório, assim, às vezes, para conversar, porque aquilo vai... É um poder muito importante, né? Assim, o familiar, o papel do avô, da avó, do pai, a gente, né? Afeto, né? Comida é afeto, alimentação é afeto. A gente lembra da comida de vó. Então é importante que a gente envolva todos eles, assim, para ajudar. Sim, eu vou entrar num outro assunto que eu vi numa... Eu falo que eu admiro muito o trabalho dela, que é uma mãe autista, falando sobre essa questão da seletividade alimentar, que é desse crack, né? Que é um alimento que bate na boca para ser gostado mesmo, né? E quando a gente fala de seletividade alimentar, fala sobre todas as outras doenças que está em torno dessa seletividade também, um TDAH, um autismo, o que seja. Existe um dado que a diabetes também pode estar ali presente? Não. Na verdade, vai depender muito dos hábitos dessa pessoa, né? Então, essa seletividade, ela tem muito a ver com a questão sensorial, né? Uhum. Muita gente não entende isso, acha que a criança está sendo mimada ou o adulto é mimado. Mas ele tem essa hipersensibilidade à textura. Então, a gente tem que ter sempre um nutri junto para, com mudança comportamental, tentar ajudar. Mas o que vai interferir na questão do diabetes é a questão dos hábitos de vida. Se é um adulto que é hiperseletivo para comidas ultraprocessadas, que são essas que a gente está falando, realmente ele tem uma chance maior de ter diabetes, sim. Independente da situação em que ele já... A condição de vida que ele já tem, né? Então, assim, e essa questão do diabetes? Eu vejo que está aumentando muito. E num processo de conscientizar mesmo quem está nos assistindo. Se não cuidar, qual que é a perspectiva de vida daqui para frente? Então, os dados são muito chocantes, assim. Se a gente for contar, acontece uma morte a cada 5 segundos por diabetes no mundo. E a gente está falando de uma doença que é totalmente prevenível, o diabetes tipo 2, com mudanças de hábitos. Então, eu volto a insistir, assim, a atividade física é um super aliado. Se a gente for pensar, o sedentarismo é muito grande na nossa população. Tem dados de que 20% a 30% só da população faz atividade física do que é recomendado. Então, a gente está muito, muito abaixo da meta. E a gente tem que lembrar que exercício funciona. Ele é remédio, sim. A gente tem que prescrever como profissionais da saúde que esse paciente faça atividade física. Então, o diabetes ele é uma das principais causas de morte cardiovascular. Então, a gente morre, o paciente diabético morre por outras coisas, principalmente infarto, AVC e doença renal crônica, né? Que uma das principais causas de diálise, né, que a gente chama no termo leigo, é por diabetes e hipertensão, que é uma coisa totalmente relacionada com diabetes e que é muitas vezes prevenível com mudança do estilo de vida. Nossa, então, além de ser silenciosa, vamos dizer assim, ela é um combo, né? Ela não vem sozinha, né? Eu falo assim, eu tomo meu remédio todo dia, acordar, fazer atividade física. Às vezes é amargo, às vezes a gente não quer, mas a gente tem que tomar. É pelo nosso bem, é pelo nosso bem. Entendi. Elielcio, e não só para a questão das crianças, né? A gente falar do exercício físico para esse adulto, para com que esse adulto ele crie essa consciência, né? Não tem para onde correr. Se é um remédio, e o que dá para ser feito, né? O que pode ser indicado para esse adulto? Então, a gente falou um pouquinho também antes da questão de gestante, né?
Tem gestante que ela descobre que ela está grávida, ela para. Ela para com a atividade física. Como se gravidez fosse uma doença, né? Então, é uma coisa também que a gente tenta conscientizar dentro da academia. Hoje, felizmente, vamos por lá na academia, vamos falar alguns casos específicos. Tem gente que treina com a gente já na academia há um tempo, né? Mas já está preparando para uma possível gestação. Então, as pessoas vêm conversar comigo, principalmente assim, e perguntar a questão do exercício físico. Fala assim, olha, você pode fazer exercício antes, durante e depois. Nós tivemos casos já na academia, de vários casos já de alunas lá que estavam fazendo atividade física até o neném nascer amanhã, né? Lógico, tudo direcionado, você muda algumas coisas, a intensidade do esforço também vai ser mudada, vai ser modificada, que é normal. O volume aqui aumenta, não tem como você fazer exercício quando você não tinha nada, né? Então, isso também a gente conscientiza as pessoas em relação a isso. E graças a Deus as pessoas estão buscando mais isso também, por conta de informação, né? A atividade física, de uma forma geral, ela pode ser praticada, qualquer exercício físico ela pode ser feito, né? Vai ter algumas limitações, dependendo do nível que está esse diabetes também. Às vezes a pessoa já está com um negócio elevadíssimo lá e tem que tomar alguns cuidados. Senão, de repente, numa atividade muito, muito intensa lá, ela pode sofrer alguma coisa mais séria, né? De repente, dar um pico de pressão, alguma coisa assim. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. Andar, caminhar, correr, né? Praticar musculação. Dá para se fazer muita coisa. E atividade física também, assim, ela tem que ser encarada como atividade física. A gente vê muita gente na rua caminhando, que ele não está caminhando, ele está passeando, né? Ele está ali divertindo, está vendo a rua, está vendo o movimento, está vendo os amigos, está levando o totó para passear. Então, assim, nós temos que diferenciar, né? Tem a caminhada e tem a passeada. São coisas distintas, né? Eu tenho que ter foco, eu tenho que ter objetivo, né? Senão, talvez eu vou sair do nada para lugar nenhum. Né? Então tem que tomar cuidado em relação a isso. E você direcionar alguma coisa e buscar a ajuda de um profissional. Né? Vai para uma academia, se você não quer fazer academia, contrata um profissional. Ele vai te dar objetivos e metas do que você fazer, como fazer, por que fazer, a intensidade desse esforço também que vai ter que ser feito. Outra coisa também que a gente vê muito na academia é assim, às vezes a pessoa, tanto o adulto quanto a criança, ela vai questionar alguns resultados. Aí você pega a ficha dessa pessoa. Então, se for uma pessoa que vai na academia todo dia, ela vai fazer em média de 20 a 22 aulas no mês, ou até um pouquinho mais. Aí você pega a ficha, ela vai lá 4 vezes, ela vai 5 vezes. Como é que eu vou ver resultado em relação a isso? Né? E tem esse questionamento às vezes com a gente. Mas se você tiver um histórico lá, aí você vai questionar com uma pessoa. Ah, legal, bonitão, né? Tá aqui, ó, mas você nesse mês aqui, ó, você mais faltou do que veio. Como é que você vai querer? Aí você encontra a pessoa na rua, num fast food, né? Aquele lanchão gorduroso assim que vai embora. Aí você encontra a criança algum lugar assim e tal, comendo algumas coisas. Então tem que ter também a frequência, ela vai ser tão importante quanto a questão de mudança de alimentar. Senão, não vamos ter resultado. Entendi. Isso é muito importante ser falado, né, doutor Luiz? Porque se eu não atrelo a essa questão da atividade física com um tratamento, é a mesma coisa que nada, né? Assim, a gente vai tendo que aumentar cada vez mais a quantidade de medicamento e o exercício, ele tem pouquíssimos efeitos colaterais, pra gente assim dizer, né? E inúmeros benefícios. Então, e não é só cuidar da glicemia, né? Vai diminuir risco de câncer, de outras doenças. Então, a gente tem que pensar. Mas uma coisa que o Elielso apontou, e acho que é importante frisar, se a gente tem uma doença que exige um pouco mais de cuidado, como um diabetes, às vezes faz uso de insulina, né? Ou é um paciente que já tem alguma doença prévia, como alguma doença cardíaca, é importante que ele esteja com um profissional capacitado. E aí você tem que procurar, porque muitas vezes, muitos profissionais, infelizmente, não têm uma formação mais voltada para cuidar com esse tipo de paciente. Então também é importante que a gente esteja cercado de profissionais que possam nos oferecer o melhor, porque assim, o exercício, né, para um paciente diabético descompensado com glicemia muito alta pode piorar agudamente aquele episódio de glicose elevada. Então é importante que a gente tenha essa orientação também. Então, se eu fizer uma atividade qualquer, não só um exercício físico direcionado, personalizado, eu posso prejudicar? Agudamente, sim. Ou se a gente não tem, por exemplo, preparo, adaptação, se é um paciente que já é cardiopata e faz uma atividade extenuante, por exemplo, exercício muito acima
da capacidade que ele tem naquele momento, com certeza pode trazer muito mal. Muito mal. Fazer muito, Com muito certeza, pior pode do desencadear um evento cardiovascular ali, até mesmo um infarto, se aquele paciente já tem uma doença prévia e está exigindo. Hoje a gente tem visto muito isso, né? Até mesmo jovens assim, que vão para algumas academias sem acompanhamento médico, fazem um exercício muito acima do que eles estão preparados no primeiro dia, né? Porque não foram bem orientados e vão parar em UTI, por exemplo, né? Então tem que ter todo esse cuidado também. É igual tem que ter a dose do remédio. Se é remédio, né? Tem que ter dose, frequência de quanto em quantas horas, de quantas em quantas vezes por semana tem que tomar. Entendi. Então é por isso que a gente vê também essas questões de eu sou atleta de fim de semana. Aquela galera que gosta de jogar futebol, e jogar futebol no Mato Grosso, a pessoa tem que ser muito guerreira, né? Principalmente agora, esses últimos dias aí, né, que a temperatura tá lá para as alturas. Mas é esse mesmo, o atleta de fim de semana, ele é o que mais se machuca, né? Ele é o que mais tem lesão, né? Porque ele vai querer fazer tudo em 2 dias. Aí ele passa segunda a sexta ou de segunda a sábado, sem fazer nenhum tipo de esforço físico, nada. Aí chega no fim de semana com 50 graus quase né, em cima da gente aqui, ele quer jogar 3, 4 horas de futebol sem parar. Né? Então, isso além de ter o risco de uma lesão muscular, é outros fatores também que ele vai ter. Né? Porque não é fácil a gente encarar um negócio desse. E as pessoas, às vezes, eles não se preparam para determinada atividade, né? Que é uma coisa muito importante também em relação a isso daí. E dentro de uma academia, quando você chega, o primeiro foco é fazer uma avaliação dessa pessoa. E você fazer uma série de questionamentos. Perguntar se tem diabetes, se tem lesão, se tem problema cardíaco, se tem algum histórico na família, até para você saber o que você vai trabalhar com essa pessoa. Porque é um negócio que ele é gradativo. Se você pega uma pessoa sedentária, né, igual o Luiz comentou, se você já dá uma carga de exercício para ele no primeiro dia, provavelmente no segundo dia ele não volta para a academia. Ele vai amanhecer cheio de dor, ele vai achar aquilo lá uma loucura, né, o que fizeram com ele, principalmente para quem não frequenta a academia. Nós temos várias pessoas que não frequentam a academia. Tem estudos no Brasil que quem frequenta a academia no Brasil hoje, apenas 5% da população. Os demais fazem exercícios, né, fora de um espaço. E dependendo de onde você vai, você não tem orientação. Né? E hoje, como a gente tem muita informação errada, tem muito fake news, tem gente que não é do ramo fazendo coisas, fazendo isso, inclusive prescrevendo treino. Né? A prescrição do treino é da profissional de educação física. Né? Às vezes chega na academia lá, sempre gente com orientação, às vezes do médico, então você vai ver o que o médico fez, através do exame mais detalhado, para eu poder também saber o que eu posso fazer com aquela pessoa. Né? Então, é todo um combo, né, de profissionais de diversas áreas que vai chegar no resultado do X para aquela pessoa. Então, ele buscou médico, nutricionista, aí vai no profissional, vai talvez no psicólogo fazer alguma coisa, e aí sim, ele chega com todo aquele diagnóstico para fazer uma atividade física. E tem que ser com prazer. Tem que dar prazer para a pessoa fazer aquilo. Senão você fazer uma coisa amarrada, né? Hoje chega muita gente na academia e ela diz, olha, infelizmente eu vou ter que fazer musculação. Né? Fazer por quê? Porque eu não gosto de musculação. Aquele negócio chato. A musculação não é chata. A musculação, quando ela é bem feita, quando ela é bem orientada, quando você tem opções de mudar treino, de fazer aquilo, quando você consegue prescrever um exercício bacana, ela não é chata. Ela pode se tornar chata, mas ela não é chata. Né? A academia em si, o clima, né? O ambiente, ele é gostoso. Então, o que eu vou fazer para um aluno meu para não tornar chato? Eu vou mexer no treino dele, vou fazer as variações de exercício, as variações de aparelhos, sistemas de treino, que dentro de uma academia ele vai conseguir ter essa informação. E nem todas as academias têm essa informação. Por isso que tem muita rotatividade de pessoas dentro de academia. Ele fica um mês ali, aí ele vai para outra, ele fica um tempo ali, até ele pegar um personal, né? Aí também vem a história de personal. Todos estão qualificados para atender uma pessoa com alguma necessidade especial? Depende. Então, quando você vai buscar alguém também, né, na área minha específica, você tem que ver a história daquela pessoa. O que ela fez, onde ela estudou, o que ela faz, né? Para você também poder fazer um exercício e ter o benefício para o seu corpo. Senão você vai desandar, fazer uma coisa errada, aí talvez pode ser tarde. Não dá para negligenciar esse dado, né? Tanto do exercício físico quanto do tratamento. E para com que as pessoas em casa entendam ainda mais, né? Quais são os efeitos colaterais de um remédio voltado para o diabetes? Porque quando a gente explana essa informação, né? Faz com que a pessoa fale, nossa,
vou procurar outros meios, então. Quais são esses efeitos colaterais? Assim, depende muito do tipo, né? A gente tem inúmeros medicamentos para diabetes, mas eu acho que vale a pena a gente falar, por exemplo, da metformina, que é um medicamento muito usado, né? Então, a metformina é um ótimo medicamento para diabetes. As pessoas, se estão prescritas, elas devem utilizá-lo, com certeza, se o médico prescreveu. Mas é um medicamento, por exemplo, que pode dar muita náusea em alguns pacientes. Alguns pacientes podem ter diarreia, por exemplo, com ela, que o médico ele vai tentar diminuir. Todo remédio vai ter esses efeitos colaterais. Mas se a gente for pensar, né, num paciente pré-diabético que talvez não tenha indicação de usar a metformina, embora ela possa ser usada, se ele adere, né, a uma atividade física, a uma boa alimentação, esse uso da metformina pode ser dispensado num paciente pré-diabético. Então ele tem a chance de, com uma coisa que não vai dar efeito colateral, vai trazer outros benefícios, entende? Não precisar de um medicamento, né, que é químico ali. Então, é importante a gente frisar isso. Não é a gente não parar de usar remédio. Então, nenhum paciente com diabetes deve parar de usar algum medicamento sem consultar o seu médico. Mas é importante saber que a gente pode atuar de uma forma muito boa, com atividade física. E falando nessa questão de medicação, se o senhor não puder falar, não tem problema, mas a gente vai estar para perguntar, né, para tirar as dúvidas do pessoal de casa. Eu vejo muito a indicação daquela injeção que a pessoa não tem o diabetes, ela não foi diagnosticada mas está sendo usado por conta da obesidade. O que isso pode prejudicar na vida da pessoa? Ou existe mesmo benefício? Enfim. Perfeito. Olha, essa medicação que você está falando, né, a famosa semaglutida, ela foi aprovada também para a obesidade. Então, é um medicamento que, embora a dose que a gente tenha no Brasil não seja a dose estudada para a obesidade, que é uma dose maior, ela já tem esse respaldo de ser prescrita, porque é uma coisa que a gente chama off-label. O médico pode prescrever se tem indicação. Então, é um medicamento importante para a obesidade e para a diabetes. Mas o que acontece, na verdade, é pessoas usando sem indicação médica. Então, assim, é um medicamento que tem contraindicação, é um medicamento que pode ter efeitos colaterais graves. Mas, quando a gente prescreve um medicamento, isso é para qualquer medicamento, desde uma aspirina, o médico está pensando se o benefício daquele remédio vai contrabalancear os riscos de efeito colateral. Então, não dá para você usar um remédio para a obesidade para perder 2, 3 quilos, porque está chegando o verão. A gente tem que pensar num contexto de doença, né? No contexto do diabetes, no contexto de obesidade. E são medicamentos cada vez mais novos que, atrelados à atividade física, têm dado uma redução muito importante do risco dos pacientes morrerem. Então, já são medicamentos seguros, mas não é para todo mundo. Então, é importante ter esse cuidado. Isso que é o mais importante que tem que frisar em casa. Não é para todo mundo. Aquela questão que a mãe fala, você não é todo mundo? Faz muito sentido para tudo mesmo, né? No sentido da medicação, do exercício. É igual para diabetes, né? Assim, a gente tem inúmeros medicamentos. Tem paciente que não vai se adaptar àquele remédio, tem paciente que aquele remédio pode fazer muito mal. Então, essa é a função do médico, né? A gente diagnosticar, mas saber avaliar cada caso. O que a gente chama de medicina personalizada, que todos os médicos deveriam estar fazendo isso. E o que a gente é ensinado na faculdade de medicina a fazer. E se existe a medicina, se existe o médico, conscientizar as pessoas que, se a minha amiga tomou, eu vou pegar essa receita aqui. É importante a gente falar porque existe, né, doutor? Não, existe o tempo todo. Isso eu vejo comumente no consultório, assim, se a gente prescreve um medicamento. Mas isso é porque é igual tomar chá para diabetes também, né? Que muita gente... que você pode tomar, não tem nenhum problema, mas achar que isso vai fazer o mesmo efeito ou que isso vai ser bom porque alguém te falou que vai ser. Não é, né? Como eu disse, todo remédio tem efeito colateral e você pode ser 100% daquele efeito colateral. Então, a gente tem que saber, eu posso tomar aquele remédio, né? A gente vê muito isso com anti-inflamatório. Anti-inflamatório em pacientes que têm alguma doença renal podem causar muito mal. Então, a gente precisa saber se aquilo é para mim. Então, tem pacientes usando medicamentos, assim, porque alguém recomendou, porque foi na farmácia, sem nem ter feito um exame, né? Sem saber se aquilo realmente pode ser usado. É um grande perigo. E eu acredito que vai atrelar muito a questão do exercício físico, porque, assim, são medicações que não são de custo baixo, né? Não tem um custo muito baixo. E aí a pessoa prefere investir num custo alto do que numa atividade, no exercício físico, que
é irrisório se você for comparar com o valor do remédio, né? Então, qual o melhor remédio para tomar? Acho que assim, como eu disse, sempre vai ter atividade física e alimentação. É claro que se a gente tem obesidade, a gente tem que pensar que a gente vai usar esse remédio pro resto da vida. Então a gente não está preparado, às vezes, para essa conversa. As pessoas acham que é começar e acabar, é 2 meses. Não é assim. Então isso tem que ser discutido muito bem em consultório. Mas a atividade física, ela é super importante. Em alguns casos, você não precisa do medicamento, né? Então aí está a avaliação, né? Dos profissionais para saber o que é mais indicado. Mas sempre a atividade física ela vai estar ali, não importa, assim, não vejo nenhuma contraindicação ao exercício. Alguma coisa você vai ter que fazer. Talvez não seja a musculação, talvez não seja a corrida, mas alguma atividade física a gente tem que colocar. Entendi. Eu falo essa questão do preço, doutor, no sentido de que a minha amiga comprou, eu fui lá e comprei, e aí então eu prefiro gastar aquele dinheiro que não foi nem indicado para mim, eu nem sei se eu posso tomar, mas não vai e não investe num lugar que não tem efeito colateral e que vai fazer bem para um processo longo, né? Exatamente, né, Elielcio? Primeira coisa que tem que fazer é baixar, né? Vamos supor, uma pessoa que está obesa, baixar a gordura corporal. Né? Ele tem que ter uns níveis de gordura dentro de um padrão ali. E aumentar a massa muscular. Né? Então ele vai aumentar a massa muscular, ele vai aumentar o percentual de água também no organismo. E é o que a gente vê muito também na musculação, dentro de uma sala. O pessoal, a gente sabe que para a pessoa ter um determinado corpo, vai um certo tempo para isso. E tem gente que é imediatista. Ele quer entrar na academia hoje, daqui 30 dias, ele quer estar todo saradinho já, aquele negócio lá. Aí vai fazer o uso de ergogênicos, né? Que também está assim, está indiscriminado. Então, é mais ou menos um comparativo, assim, né? Porque ele vai aumentar a massa muscular, ele vai aumentar, mas só que também tem toda a questão de efeitos colaterais, que na verdade vai fazer muito mais mal do que vai trazer um benefício para a saúde daquela pessoa. Sim. Então, igual falou, toda medicação tem um efeito colateral. Então, precisa tomar? Depende. Vou tomar como assim? Vou aleatoriamente? Não. Vou buscar ajuda, vou buscar informação, vou buscar uma prescrição. Tem as dosagens que você pode tomar para determinadas coisas, né? Mas não sair hoje igual tá. A gente vê, né, uso indiscriminado por aí afora. Mas é a busca do resultado imediato, né? Imediato, rápido. Né? É igual diabetes. Estou com diabetes, mas daqui 2 meses com a medicação eu já vou parar com esse diabetes. Ele não vai parar em 2 meses. É um negócio né, prolongadíssimo. Doutor, né? quase passa mal aqui. Chora, Uma pessoa com o diagnóstico, né? O tipo 1 é para sempre. Não muda esse diagnóstico. Não. O tipo 2, existe a possibilidade de mudar ou não? Não existe cura de diabetes, então isso tem que ficar muito atrelado, assim. A gente sabe que o diabetes tipo 2, alguns estudos mostram que quando é bem recente o diagnóstico, que a pessoa faz uma atividade física, se alimenta bem, se tem excesso de peso, perde o peso, ele pode entrar em remissão. O que é isso? Ele pode ficar com diabetes controlado sem uso de medicamento. Tá? Mas a gente não diz cura porque esse paciente tem um risco maior de desenvolver. É igual, por exemplo, na cirurgia bariátrica. Alguns pacientes fazem cirurgia bariátrica porque têm diabetes, que a gente chama de cirurgia metabólica, mas esses pacientes não estão curados. Eles têm um risco maior de desenvolver. E aí isso tem a ver com reganho de peso e o sedentarismo, né? Que é uma outra coisa. Então, assim, se a gente for falar de atividade física, tem tanta coisa pra gente falar. Tem um podcast para cirurgia bariátrica, para obesidade, para várias coisas. A gente está fazendo um apanhado só, né? Só para realmente reforçar que existe uma data. De uma forma muito leiga, eu vou perguntar. Toda a vida existiu essa data ou não? Teve um marco, teve um pontapé inicial para falar assim, não, vamos ter que conscientizar. Essa data vai ter que existir a partir de agora. Perfeito. Essa data foi criada e o motivo é muito bonito, assim, que foi em relação à descoberta da insulina. Na verdade, uma das pessoas, né, dos pesquisadores que descobriu a insulina, que é o Bentin, ele fazia aniversário em 14 de novembro. E aí ficou como a data do Dia Mundial do Diabetes, que é o dia para a gente celebrar a descoberta também da insulina. A gente já fez 100 anos da descoberta da insulina, que revolucionou, né? Porque antes o diagnóstico de diabetes era um diagnóstico de morte, né? Os pacientes, não havia tratamento antes da insulina. Então, com a descoberta da insulina, a gente pôde tratar melhor e agora a gente tem inúmeros outros medicamentos que vão melhorar a qualidade de vida, né? Mas eu, como médico, eu penso no quê? Em melhorar a qualidade de vida daquele paciente,
não só baixando a glicemia, é dando os outros benefícios que o meu remédio não vai oferecer, como melhora do bem-estar, diminuição do risco de outras doenças, que uma atividade física e uma alimentação equilibrada vão fazer. Então, todos os meus pacientes, a gente sempre discute atividade física e alimentação. E todos eles que estiverem me assistindo sabem que toda consulta eu puxo a orelha daqueles que não começam exercício físico. Perfeito. Então, a data existiu até mesmo atrelada à doença do tipo 1. Isso. Então, o tipo 2, ele veio depois, em outras pesquisas, em novos estudos. Perfeito, isso mesmo. Porque o que era o mais abrupto, né? A falta de insulina é uma coisa muito aguda. Então, se o paciente tem aquela falência pancreática, ele deixa de produzir insulina. Então, os sintomas são muito rápidos. No diabetes tipo 2, não. Como ele produz a insulina, ele tem uma reserva. Então, os sintomas são mais insidiosos, são mais lentos. Por isso que o tipo 1 normalmente é uma coisa que é comum em crianças e o quadro, aqueles sintomas, são mais floridos, que a gente fala. É muito mais grave aqueles sintomas. Entendi. Perfeito. Muito bem. Eu ficaria a manhã toda. Eu sempre falo isso, porque realmente é uma coisa que puxa a outra, vem desencadeando muitos outros assuntos. Mas eu quero que vocês deixem aqui as suas redes sociais ou o endereço do consultório, para com que essa informação ela continue se propagando de forma correta, de forma fidedigna, né? Para com que as pessoas parem de olhar só para a grama do verde do vizinho, né? Ele tá usando, ele tá fazendo, eu vou fazer também. E procurar um tratamento sério, né? Uma coisa que vai trazer vida e saúde para si, né? Então, eu vou pedir para que vocês coloquem aí as suas redes sociais para que a gente possa encontrar vocês em outros momentos e agradecer também. Muito obrigado, estou muito feliz pelo convite de falar. Eu adoro falar sobre endocrinologia. Meu Instagram é @dr de Dr. Luiz com Z Viola. E lá eu compartilho muita informação assim, sobre diabetes, obesidade, para poder espalhar informação de qualidade. E lembrar aqui, né? Exercício é medicina. Muito bem. Carol, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Luiz, prazer mais uma vez estar junto, compartilhando informação, né? Compartilhando conhecimento, que é muito bacana. Inclusive, ele indica muito paciente lá para a academia. A gente agradece também isso, né? Isso é maravilhoso. Então, é uma troca de informações ali, de conhecimentos, né? Eu mexo com atividade física, para a questão de prescrição de saúde, de doenças. Então, a gente tem essa informação muito bacana. O nosso é @Elielce Academia. Acertei, né? Acertei. Isso aí, parabéns. Agora acertei, né? @Elielce Academia. A gente está ali na Vila Aurora, né? Atendendo um bom tempo ali já. Como eu disse aqui em Rondonópolis, são 34 anos dedicados à atividade física. Também teve a escola, né? Parte de educação física escolar. Me afastei agora no passado, aposentei. Mas a parte de academia, a gente trabalha muito. Eu gosto muito de priorizar a questão de saúde. Né? Para mim, a academia é isso, antes de tudo. É qualidade de vida, é saúde. É o que a gente realmente vende na academia lá, né? A questão da estética, ela vem em seguida, que não adianta você ter um corpo bonito e a saúde ruim, né? Eu acho que tem que ser o processo inverso. Você tem que ter uma saúde muito boa, uma qualidade de vida muito boa, para depois você almejar um corpo bacana e um corpo bonito. E o corpo a gente sabe que a gente nunca sabe onde vai chegar, né? Para onde que quer, porque cada vez que está, quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais, e às vezes isso acaba sendo prejudicial também à sua saúde. Né? Então é cuidar mesmo da vida, cuidar da alma, da mente, do corpo, né? Cuidar de tudo isso. E visitar regularmente o médico. Né? Vai fazer preventivo, vai fazer prevenções. Igual eu disse, é uma doença totalmente silenciosa. E se a pessoa não se atentar, a hora que ela veja, pode ser até um pouquinho tarde. Então, vamos nos cuidar, vamos atrás, vamos, né, fazer atividade física, vamos comer bem, né? E vamos cuidar da nossa vida, da nossa saúde. Perfeito. Quem já tomou remédio hoje, já fez exercício, né? Pessoal aí, já tomou remédio hoje? Mesmo no feriado, né, Luiz? Tem que aproveitar. Não tem desculpa, né? Final já é segunda-feira. Muito bem, isso mesmo. Gente, muito obrigada mais uma vez. Aí, há uma semana abençoada para todos vocês. Estejam aqui presentes toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, no website Mato Grosso News. E o link sempre está disponível uns minutos antes nas redes sociais da @AnaCarolinaKum. Eu conto com vocês. E, uma boa semana.